Como lidar com comportamentos desafiadores no autismo. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, mãe atípica, e hoje nós vamos falar em como lidar com comportamento desafiador no autismo, que é o que eu vivo. Como eu sempre falo para vocês aqui, eu sou o mais clara, sincera com vocês. Esse assunto aqui é um assunto que eu estou vivendo muito fresquinho com vocês. E confesso que eu ainda não sei lidar 100% com o desafiador. A Mariana, a minha filha autista de 5 anos, ela foi diagnosticada no final de 2025 com o TEA, só que ela pontuou também o desafiador. Pessoal, é muito desafiador para nós pais lidar com uma criança com perfil desafiador. E é algo que, assim, requer muita, mas multiplica o muito por 1000, muita paciência. Lidar com autismo já é algo bem delicado. Porque o autista, ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, que a minha mãe estava trazendo um relato sobre uma criança, uma adolescente que ela conheceu, que tem o TEA, e aí falando, e a mãe pontuando, parece até que minha filha é bipolar. E a gente estava falando exatamente isso. Gente, não é questão de ser bipolar. Pode ter sim, que também venha depois e tal, na fase mais adulta, ou com criança mesmo, ter um diagnóstico de bipolaridade, mas no autismo não é ser bipolar. É que a gente, quando eu falo pra vocês assim nos vídeos, gente, eu piso em ovos com a Mariana, é exatamente por isso. Eles não sabem lidar com os sentimentos, ok? Então, se uma coisinha sai do controle, ele não consegue falar assim, não gostei que você falou isso. Como que eles agem? Eles agem assim, eles se fecham, alguns se fecham, se retraem. A Mariana, no caso, ela se fecha e ela se torna agressiva. E isso está ligado não só com TEA, mas sim com o desafiador que pontuou. Então, ter uma criança desafiadora é muito complicado lidar. Você tem que ter sempre cautela, você tem que de fato entender sim que aquela criança ela não está te desafiando porque ela quer te desafiar. Ela está desafiando porque ela não consegue não fazer aquilo. Gente, é um transtorno. Também, vocês já ouviram falar do transtorno opositor desafiador? É isso, é um transtorno. A Mariana tem 5 anos, ela ainda não consegue fechar um diagnóstico de TOD. Pode ser que no futuro venha fechar? Pode, como pode ser também que não, que eu consiga tratar agora pequena, para que ela não desenvolva ele 100%. Mas eu já convivo com isso. E, gente, é desafiador mesmo. Não é uma criança que fala assim, quer te irritar, não. É desafiador de te levar ao extremo. É desafiador de falar para você, não vou pegar e pega. Então, assim, não é algo, como que eu vou identificar que ela quer simplesmente me testar ou que ela não consegue não fazer aquilo? É quando você percebe isso. Vou dar um exemplo. Mariana, pega isso. Não vou. Ela vai falando não e pegando. Ela está fazendo o ato, mas ela está se negando. E ela desafia. Eu já tive situações com a Mariana dela passar 10 vezes, mais de 10 vezes correndo na sala e cutucando o irmão. Ela corria, cutucava o irmão. Aí ele gritava, ele fazia, ela cutucava o irmão. Ela não parava, ela continuava. Então, assim, é um pai e uma mãe chegar e falar algo. Mariana, para, e que não sei o quê, e vou te botar de castigo, vou fazer isso. E ela não se importar. Então, quando a gente fala como lidar com comportamentos desafiadores no autismo, é isso. O que eu posso te dar como dica, que é o que eu faço, tá? Eu tento entender ao máximo. Tento ter mais paciência do que o normal e entender que o desafiador você não controla no embate. Não controla. Se ele
grita. Não adianta você gritar mais alto do que ele, que você não vai resolver, porque ele não entende isso. Você vai gritar, ele vai gritar, você vai gritar, ele vai gritar. Não adianta bater, porque você batendo, ele vai achar que ele vai poder te bater também. Então, assim, você tem que ter paciência. Respira, abaixa na altura dos olhos do seu filho e tenta trazer ele para a realidade. Trazer ele para o estado que ele vai estar mais calmo. Gente, como eu falei, é desafiador. Muito. Que você imagina uma criança querendo te bater, uma criança te desafiando, te afrontando e você tendo que ter o seu autocontrole, voltar a si, se centralizar e tentar acalmar. Então como eu falei no início do vídeo, eu estou aprendendo, eu estou vendo vídeos, eu pego orientação com os psicólogos, porque de início eu não fazia isso. De início eu ia para o confronto. Não, que isso, minha filha tem que me respeitar, não tem essa, tem que ter limite. Eu já julguei, eu já falei assim. Só que eu analisei, eu vi, não adianta. Porque nós temos que ter a sabedoria suficiente e a humildade de identificar quando nós erramos. Então, como que eu consigo lidar com a minha filha desafiadora? Tendo mais paciência do que o normal. Impondo as minhas regras, sim. Porque eu deixo bem claro para ela, aqui não, na minha casa tem regra. Não é porque você é autista, não é porque você é desafiadora que você vai fazer o que quer. Não, mas eu tenho que saber como lidar com ela. Num ato de desespero, num ato de descontrole, quando ela vai fazer, não, quer me afrontar, eu chego e falo, filhinha, olha aqui pra mamãe, eu preciso que você faça isso. Você pode fazer isso pra mim? Que eu não sei o que. Então eu tenho que trabalhar mais a minha paciência do que ele. A neurologista dos meus filhos, ela mesma fala, que é mais o tratar nosso, que somos os cuidadores, do que a criança. Até em relação ao medicamento. Para que eu vou medicar essa criança? Para ela conseguir conviver? Claro que tem crianças que precisam do medicamento. Eu estou falando no caso da minha filha, que não precisa. E aí a neurologista falou, Fran, ela não necessita de medicamento. Nesse caso, para eu medicar ela, é só para facilitar a vida no âmbito social. Aí ela até brincou. Ela é mais fácil medicar os cuidadores do que a criança. Então, assim, eu estou trazendo analogias de um medicamento, mas eu estou falando da paciência. Nós temos que ter mais paciência do que eles. Nós temos que ter o autocontrole maior do que eles. Porque ter uma criança desafiadora em casa, assim, é algo muito delicado. Você lidar com afrontamento diário, você lidar com aquela coisa que parece que você nunca vai conseguir pôr limite, é desesperador para nós cuidadores. Mas a gente tem que praticar essa paciência, ter o controle, ser firme no que você fala e seguir firme. Não vai fazer isso e não deixa fazer. Não vai fazer, você teve esse comportamento, então é assim, assim, assado. E não volte atrás com a sua palavra. Sua palavra é única, mas seja firme, tenha paciência, tenha muito amor para você entender com outros olhos, do que só enxergar que aquela criança ali está te tirando do sério. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse ponto aqui que nós trouxemos falando sobre o afrontamento, a desafiadora. E pessoal, isso é mais comum do que vocês possam imaginar, porque o TEA, ele vem com comorbidades. Pode ser o TEA com TOD, o TEA com TDAH, o TEA só com desafiador, o TEA... Então, assim, tem várias outras coisas. Você pode ter só o TEA, mas também pode vir junto. Então, você também tem que aprender a lidar com os dois transtornos, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Estou aprendendo. A cada dia eu aprendo mais. A cada dia eu me desafio mais. A cada dia eu busco conhecimento para que eu possa lidar com a minha filha e facilitar a vida dela o máximo que eu puder. E trazendo a ela a realidade e ajudando ela a conviver. Porque eu entendo em casa, mas a sociedade não vai entender. Então eu tenho que trabalhar a minha filha para que o desafiador dela seja controlado, ela consiga controlar para que ela possa viver na sociedade da melhor maneira. Então esse é sempre o meu intuito, ensinar os meus filhos da melhor maneira para que eles possam conviver na sociedade, ser incluído na sociedade sem sofrer mais do que eles já sofrem.
tá bom? Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. O Visão de Mulher tem que atingir cada vez mais e mais famílias atípicas, conscientizar cada vez mais as pessoas, porque esse é o propósito que Deus colocou no meu coração, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.